Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa live do Sorvebol, tá? Daqui a pouquinho o professor Cláudio Mendes está aqui para participar com a gente. E vocês podem ir deixando já perguntas aí, né, sobre a modalidade, para que ele possa, junto conosco aí, estar, de certa forma, sanando todas as informações, tá bom? Então, para quem ainda não tinha visto o nosso material, tá? Materialzinho aqui do Sorvebol, o esporte mineiro, muito dinâmico, e tenho certeza aí que todos vão gostar bastante aí de conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade, tá? Caso tenham perguntas, vocês já vão se organizando para que a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Sorvebol, falar um pouco sobre as regras, falar um pouquinho do Sorvebol na escola, o curso, né, EAD do Sorvebol também, que é feito aí pela Federação de Sorvebol. Fala um pouquinho sobre as federações, né? O Sorvebol ele tem federações no estado de Minas, ele tem federação internacional, está com um projeto de fazer uma federação aqui também no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai conversar um pouco também sobre essa perspectiva e essa proposta aí de crescimento da modalidade com relação também à ampliação dessas federações, tá? Então, lembrando aqui que nós temos o jogo, né? É feito aqui o uso de um cone, tá? Essa é uma bolinha novinha aqui do Sorvebol. E com regras específicas. Então, esse aqui é um materialzinho oficial, tá? A gente pode, às vezes, adaptar até o conezinho, mas a bola é uma bola totalmente diferente. A gente tem, inclusive, uma bola que é feita de material de EVA, que é um material de tatame, tá? E que a gente consegue inserir nas aulas. Quem tiver aí, vocês estão conseguindo escutar direitinho? O áudio está bacana? Puder dar esse feedback aí. Professor Marcelo, lá do Rio. Show. Professor Rodrigo. Fala, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, a conexão agora que deu, hein? Ah, show de bola. Agora tá bacana. Melhor ainda aí com a sua presença aí, nos prestigiando aí com a presença aí, é sempre muito, muito importante, né? Professor, então, assim, vamos iniciar. Vou falar com o pessoal aqui que a galera tá chegando, né? A galera vai compartilhando aí. A proposta aqui da nossa live, além de conhecer um pouco mais sobre a modalidade, é uma modalidade que encanta por onde ela passa, desde ambiente escolar. Eu já trabalhei com o Sorvebol aqui em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, na praia. Tivemos uma experiência muito boa aí de uma família de argentinos que participou com a gente também e gostaram bastante. Tiveram uma dificuldade no início, porque a Argentina, por exemplo, ela era atleta de vôlei de quadra. Então, ela, para se adaptar com essa questão do cone, de fazer o domínio na bola, no início ela teve uma dificuldadezinha, mas depois fluiu sempre muito bem. E aí eles sempre perguntando muito, né, a respeito de competições, de torneios, e perguntando sobre as federações, né, porque como ela era atleta, então demonstrou um interesse com relação à participação dentro do Sorvebol. Então, aqui a ideia é a gente abordar algumas coisinhas com relação à história, com relação a regras, o Sorvebol na escola, né? O Sorvebol é um esporte que ele tem uma pegada de adaptação muito boa, né? Esse lado da inclusão. O próprio curso, né? Abrir um momento aqui para a gente falar um pouquinho do curso EAD do Sorvebol, para que o pessoal possa também, de certa forma, se organizar aí. E conforme os comentários forem chegando, a gente vai estruturando aqui para que você possa ir também respondendo. Então, uma boa tarde para você, professor. E para a gente iniciar aí, o que você pode falar com relação, assim, um resumo aí da história do Sorvebol? Como é que teve essa ideia? Como é que se tornou aí desde o princípio até o esporte em si? Bom, a ideia começou, né, no finalzinho do semestre, né, no início, assim, porque teve greve, e no dia 30 de julho estava o professor Cláudio Mendes pagando greve lá, com os alunos, e no finalzinho da aula, eu com aquela sacolada, cheia de material, aí eu pedi um menino, falei assim, olha, pega aquela bola ali para mim, lança a bola, e eu estava com um cone esportivo na mão, desses cones intermediários, entre 40 e 50 centímetros, e o aluno lançou a bola e eu aparei a bola. E pensei, por que não criar uma modalidade?
porque já tinha uma ideia de criar algo novo, mas aí essa ideia ela veio espontaneamente. E foi interessante que aquele ano foi um ano assim muito importante, porque ali foi desenvolvida as regras, a ideia do sorvebol mesmo, de se tornar um esporte. Foi um ano muito interessante, 2003. Até... Uma adaptação de um final da aula, né? Você fez o domínio ali no Cone, estava com material, opa, dominou, e aí Dominei. É o que eu falo que vocês têm uma ideia brilhante, né? E aí você teve essa ideia justamente de criar uma modalidade a partir de uma adaptação. Eu tenho feito a leitura sobre 53 esportes já listados, né? Novas modalidades. O nosso livro aí que vai ser publicado, se Deus quiser, temos aí 2 possíveis editoras, né? Até o final do ano a gente deve estar enviando esse material. O Sorvebol está nele, né? Com outras 4 modalidades brasileiras e outras modalidades também estrangeiras. Tem modalidade da Holanda, tem modalidade da Espanha. Vai valer a pena conferir. E é muito comum, dentro desse mar de pesquisa que eu faço sobre os esportes, ver que a maioria, né, a esmagadora maioria deles, começa sempre de uma adaptação. Então, uma adaptação de uma modalidade que é feita durante uma aula e quando a gente vê, surge um esporte. Então, achei a jogada muito legal, né? A própria questão do material, sempre muito bem colorido e dando essa possibilidade para jogo. Eu confesso para você que os meus alunos, né, do ensino fundamental 1, principalmente, do 2º ao 5º ano, amam o sorvebol, questão do material. E já falando do material, eu queria te perguntar o seguinte: como que você chegou nesse material de bola, né? A bola de EVA, como é que você teve a ideia? Porque essa daqui é uma bola, cara, que eu costumo dizer que ela é multiuso. Assim, o professor hoje em dia, né? Um dos materiais de bola que ele precisa ter no seu material é essa bola de sorvebol, porque é uma bola que você pode usar para um queimado e ela não machuca. Esses dias eu estava estudando também sobre o punhobol, né? O punhobol ele também trabalha com bola pressurizada, então para a bola quicar bastante. E esse material aqui é sensacional. Como que você teve a ideia? Já teve outro material que não era de EVA ou você já começou com esse material? Bom, a primeira bola de sorvebol, ela começou com bola de couro mesmo, aquela bola bem pesada, semelhante à bola de handball. E a gente foi trabalhando em bola de PU, couro sintético. A bola de EVA ela é somente uma variação. Existe outro tipo de bola, que é a bola de PU, que a gente trabalha muito, uma bola bacana. Essa aqui é a bola de EVA, que a gente usa muito, mas a bola para jogar na praia, a bola ideal mesmo é a bola de PU, porque a resistência com o ar ela é mais pesadinha um pouquinho. Mas essa bola aqui, professor Rodrigo, a gente fez bastante teste com a educação infantil, porque a outra bola era muito pesada, então a gente foi trabalhando assim, batia nos meninos, não era muito legal. E a gente pensou numa bola mais leve também, pela questão também de levantamento. O sorvebol, você sempre está nesse movimento aqui, para cima aqui, uma bola mais leve, ela é interessante para você não se desgastar tanto. Ah, entendi. Então, ou seja, para a praia você utiliza outro material que não esse de EVA, isso? Está dentro daqueles modelos que você divulga de bola? Sim, está dentro daqueles modelos que cheguei a te mandar umas fotos ali, né? Ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais cara, mas ela vale a pena. Agora, essa de EVA, não, ela é uma bola assim, multiuso, né, como você disse. Dá para trabalhar várias modalidades também, mas especialmente o sorvebol, é claro. Professor, então já aproveita e fala aí para o pessoal onde adquirir. Como é que o pessoal pode adquirir aqui a bolinha de sorvebol para que eles possam trabalhar aí nas escolas, nos projetos? A bola de sorvebol, o kit de sorvebol também, você pode adquirir na americanas.com, Shoptime e o Submarino. Mas se as escolas quiserem quantidade maior, a gente pode estar mandando direto, né, via a federação, a gente manda uma caixa para vocês, dependendo da quantidade, a gente combina como é que manda, via o frete, etc. Ah, bacana. Então é legal. Até porque na quantidade, então, direto com vocês conseguem fazer aí um preço mais em conta do que as plataformas de venda na internet, né? Isso, a gente manda. A gente chegou a mandar uma caixa grande, né, para a escola. É a ABEU, a escola que você Não, trabalha? no Instituto Educacional Sol de Verão, aqui no Belfor Roxo. Ah, Sol de Verão, né? Então, Acredito que o ABEU possa ser o professor Marquinhos, né? O professor Marquinhos aqui, ele trabalha também com sorvebol, com excelência, possa ter sido também alguma coisa referente a isso. Mas bacana, então o pessoal já sabe, americanos.com, inclusive a minha primeira bola de sorvebol, ó, você pode ver que ela tá bem usadinha aqui já, ó. Minha primeira bola de sorvebol eu comprei justamente pela Americanas, chegou direitinho, né? Eu já sou cliente, tenho o hábito já de comprar e facilita bastante, tá? Professor, com relação à estrutura de regras do sorvebol, eu costumo dizer que às vezes eu fragmento regras de um esporte, né? Sempre em 3 etapas. Você tem a regra oficial, na qual você estuda
completamente a regra, né, do início ao fim, com todos os detalhes dela. Você estuda um segundo plano, que é uma regra não tão próxima de todos os detalhes, mas é uma regra que você consegue desenvolver um projeto, por exemplo. E tem aquele terceiro ponto, que é aquela regra para jogo, tá? Vou dar um exemplo para você aqui dentro do futebol. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com futebol em uma região, em uma área onde as pessoas não conhecem o futebol. E aí, para que eu possa explicar, eu falo, olha só, a gente tem uma bola, né? Você vai fazer uso aí dos pés, tem 2 jogadores que estão ali dentro daquelas balizas e o objetivo é passar chutando aquela bolinha para dentro da baliza. O único jogador que pode encostar a bola na mão é o goleiro dentro de sua área. Então, assim, com regras muito elementares e simples, eu consigo desenvolver um joguinho ali de futebol. Então, dentro dessa perspectiva, vamos começar falando das regras do Sorvebol e depois a gente tenta colocar de uma forma para aquela pessoa que queira fazer uma adaptação aí e que ainda não tem acesso, né, ao material. Eu vou descrever aqui, a gente vai falar sobre os sites, aí, as próprias redes sociais do Sorvebol, que eles conseguem adquirir. Mas se alguém terminar essa live, por exemplo, e quisesse assim, olha, eu quero já desenvolver um Sorvebol como proposta aí para os meus alunos nessa pandemia, que eles pudessem fazer em casa. Aí ele tem um resuminho, né, dito por você também, que ele consegue desenvolver. Mas nas regras do Sorvebol, nessa regra mais complexa, o que você poderia fazer aí de linha cronológica aí, para que o pessoal possa entender, de fato, as regras do esporte? As regras do Sorvebol, ela não é tão complicada, assim, ela é uma regra simples. O objetivo do jogo, né, é passar a bola por cima da rede e ela cair no campo adversário. O Sorvebol tem recepção, passes e devolução da bola. Saques como vôlei, né, você joga a bola, saca a bola, né, você não pode pegar a bola com a mão e jogar, tem que encaixá-la, a bola. Atrás da linha você faz o saque, quem está do outro lado da rede vai ter que recepcionar a bola, não vai poder rebater. Recepcionou, dá o passe, no caso de dupla ou quarteto, e devolve a bola por cima da rede. Você tem 3 segundos para ficar com a bola ou dar o passe. Você pode também devolver ela direto, se você pegou. É bem simples, não tem muito segredo. O Sorvebol existe uma linha de 1 metro, onde o jogador pode receber a bola lá dentro, mas não pode devolver, porque não ficaria muito fácil, né? Quem tem a estatura, que tem 1,80 m, 2 metros, ficaria muito fácil. Então, essa linha de 1 metro, ela é um divisorzinho para poder não ter aquela facilidade para quem é alto, né? O pessoal que é baixinho, assim, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas mais alto não teria. É bem simples, professor Hooper. O Sorvebol, ele é praticado na regra oficial, são 2 sets de 21 pontos, com tie-break de 15, né, no caso de empate. E em relação às regras assim mais próximas, regra escolar, a gente trabalha com 15 pontos, porque na escola a gente não tem aquele tempo todo, né, que tem no jogo. A gente trabalha com 15 pontos os sets, ou então a gente trabalha o tie-break com 11. Em relação a trabalhar a iniciação de Sorvebol, a gente trabalha muito, a gente faz uma fila e lança a bola para o menino, ele pega a bola e devolve para a gente com o cone. A gente lança com a mão, ele encaixa e devolve. Posteriormente, a gente passa para trás da rede. A gente lança a bola para ele devolve para a gente, assim, até ele chegar, jogar numa rede. Muito bom. E assim, todo o processo progressivo, né, de esporte é muito interessante. A gente está vendo a galera aqui, o Marcelo Tito, a Elane, a Maricele, ó, dando boa tarde aí, bacana, né? Então, assim, esse processo gradativo, ele é importante, né, para o aprendizado de toda a atividade motora, não só esportes em si, mas o esporte acaba sendo muito característico, né? E você falou com relação à questão do jogador ser um pouco mais alto. A gente vê nas regras do Sorvebol que você tem uma diferenciação, né, dependendo da categoria, dependendo do gênero, de altura de rede. E aí vou até aproveitar e algumas perguntas, eu costumo falar que eu faço um material, né, que vai ser base para o nosso livro, que eu tenho uma apostila aqui com 13 esportes, principalmente os esportes nacionais também. E a gente, quando entrar no tema de fato do Sorvebol na escola, a gente vai ver que esses esportes, eles não precisam somente estarem aí entrando em projetos ou entrando em aulas aí naquela aula mais livre. Você tem como, de fato, inserir o esporte dentro do aspecto curricular. Eu até sou muito contra essa questão da nomenclatura alternativa, né? Todos vocês, eu costumo dizer que, assim, a gente sabe que hoje, bibliograficamente, é muito difundido o termo alternativo, mas alternativo, ele dá uma ideia de substituto, né? Ele dá uma ideia de um esporte plano B, algo que você coloque ali numa aula livre, que você não dê, de fato, o mesmo peso dos demais esportes. Hoje eu trabalho a nível curricular com 13 esportes, tá? Dentro da escola, um deles é o Sorvebol.
Eu já estou fazendo aí a preparação para 2021 com mais 6 esportes para a gente inserir. E eu tenho prova bimestral, eu tenho apostila de sorvebol, eles fazem trabalho. Então, assim, isso é bacana também mostrar para os professores que existe, sim, de fato, essa possibilidade da inserção. Então, com relação à rede, professor, como é que você faz essa variação com relação a gênero, idade? Como é que você faz essa diferenciação da altura da rede? Bom, a rede do sorvebol, na principal, ela tem uma estatura mais ou menos de 2,40 e a gente vai descendo por escalas, até 1,80, onde é o sorvebol para crianças de até 12 anos e o paralímpico misto, né? Para o cadeirante ela fica mais baixo, 1,80 é uma altura considerável. Então, a criança que ele trabalha de 7, 8, 9 até 12 anos, a altura é 1,80. Aí vai subindo um pouquinho, 20 centímetros, até chegar a 2,40. A variação é legal, porque o feminino principal, ele joga de 2,20, o masculino principal é 2,40. O masculino é bem mais acirrado. E aí você pode fazer os saltos também, então realmente acaba que de fato você consegue criar aí uma equidade até para que possa ser valorizada. A gente sabe que a diferença de altura existe em todos os esportes, mas é uma jogada bacana, né, ter na regra já essa variação, porque você consegue valorizar tanto o aspecto dos jogos femininos, né, que por uma questão biológica a mulher ela tende a ser um pouco mais baixa que os homens, e tanto também a questão dos jogos masculinos. E o interessante que você falou aí é esses jogos mistos, então, ou seja, desde cadeirante, né, eu tenho uma experiência muito boa com o sorvebol num projeto de natação inclusiva que eu participo da Fundec, em Duque de Caxias. Então, a gente tem lá nossos atletas de natação, na qual quando foi apresentado para eles, né, eu sempre levo as modalidades e eles ficam muito entusiasmados, né, de estar conhecendo coisa nova. Eles competiam muito até antes da pandemia pela Special, né, Special Olympics, e a gente tinha as modalidades mais tradicionais. E aí, quando a gente apresenta esses novos esportes e eles criam esse encantamento, né, pela modalidade, eles ficam muito fascinados. Hoje, um deles, inclusive, eu te enviei até a mensagem dele, né, o Thiago, ele falou com a gente, poxa, tem que tentar inserir nas Passion, cara, para que outras pessoas possam fazer e tal. É um aluno com síndrome de Down, que é um amor de pessoa. E aí ele justamente falando comigo, né, no inbox, que deveríamos inserir. Eu falei, olha, a proposta é feita, a gente tenta inserir, é um projeto meu, né, que a gente possa ter nas Passion aí as modalidades brasileiras, até porque as Passion Brasil, né, seria um sonho muito grande poder colocar as modalidades brasileiras, tá? Então é muito bacana saber também da proposta inclusiva que o Sorvebol tem. Professor, eu vou aproveitar dentro desse aspecto de escola e vou descrever aqui algumas perguntas, tá? Que principalmente eu faço com 6º ao 9º ano. Então, 6º ano é aquela faixa etária ali onde a gente está fazendo a iniciação de esportes, né? Dando a eles aí uma pedagogia um pouco mais normatizada, né? Que eles tenham as regras de fato. E o 9º ano a gente tem já uma transição para ensino médio, onde a gente consegue 8º e 9º ano ter uma cobrança um pouco maior. Então, eu vou mostrar para você aqui, para a gente contextualizar junto, algumas perguntas que são inseridas nesse material, que a gente possa junto aqui respondê-las, tá ok? Então, vou ler aqui a pergunta, professor, e vou te dar as alternativas aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira perguntinha aqui que muitos alunos fazem nas aulas é essa, ó. Durante uma partida de sorvebol, é permitido encostar na bola de que forma? Aí eu coloquei algumas alternativas aqui, tá? Mão e cone, cabeça e cone e somente cone, tá? Então, jogo a bola para você aí para que você possa responder. Bom, essa pergunta é feita também pelos alunos. Olha, galerinha, a bola no sorvebol é somente cone. Você pode fazer a pegada com 2 mãos, com uma mão, mas somente utilizando o cone. Você não pode encostar em nenhuma parte do corpo, sempre com o cone. Você pode pegar com 2 mãos, com a mão só, a pegada pode ser assim. Independente da pegada, somente o cone. Muito bom, professor, respondido, tá? Então, vamos aqui para mais um questionamento com relação à duração de sets, tá? Então, vamos lá, isso aqui é outra pergunta. Todas essas perguntas que eu estou colocando para você aqui são perguntas inseridas aí, tá? Dentro da escola. Então, esses são trabalhos e avaliações que eles têm, inclusive porque eles recebem tanto em PDF, ó, quanto impresso a apostila. Então, todas as informações que estão aqui são informações aí oficiais das páginas aí do Sorvebol. Então, vamos lá. Com relação a set, às vezes eles têm uma confusão muito grande do seguinte.
O Sorvebol, ele possui até 3 sets, né? Se você fizer 2 sets a 0 ali, você tem a sua vitória computada. E às vezes isso traz uma dúvida quando a gente fala o máximo de sets que pode durar uma partida, né? Então, o que você responderia para eles aí com relação a essa pergunta, professor? Pessoal, o número de sets são 2 sets somente. Porém, se tiver empate 1-1, aí tem aquele negócio de tie break, né? Que é o desempate. Então, o máximo de sets são 3 sets, né? Porém, se quem fizer 2 sets a 0 já leva, ou 2 sets a 1. É bem simples. Muito legal. Então, ó, dando continuidade aqui na sequência das perguntas. Então, olha que contextualização bacana aqui. Analisando as regras do Sorvebol, sabemos que uma bola que veio da quadra adversária e for recepcionada em uma zona próxima à rede deve ser passada para outro atleta ou o receptor deve sair dessa zona, tá? Então, por exemplo, com relação a isso, a gente está falando aqui, eu pergunto para eles sobre o nome, né? E aí eu dou algumas opções aqui do seguinte, aí você responde aí para a galera, ó. Eu pergunto qual é o nome dessa zona, porque a pergunta ficou um pouquinho grande, não apareceu ela toda. Pergunto qual é o nome dessa zona. Aí eu dou opções aqui, ó, linha de saque, linha limítrofe, linha interzonas e linha de 1 metro. O que você responderia para eles, professor? Bom, galerinha, a resposta é linha de 1 metro, porque entre a rede e a quadra principal fica a linha de 1 metro, onde o jogador pode recepcionar a bola, ele pode ficar ali, mas ele não pode devolver a bola estando ali dentro. Ele tem que dar um passo atrás, ou tocar para quem estiver atrás dele, porque se ele lança a bola e devolve dentro dessa linha de 1 metro, é marcado falta e ponto para o adversário. Ou seja, não pode ficar fora da linha de 1 metro. O nome é linha de 1 metro. Então, fica aí a dica, é por isso que, inclusive, na pergunta, eu já tento fazer com que eles contextualizem de uma forma em que a gente não dê já a resposta ali na pergunta, tá? Então, vamos aqui para a próxima pergunta aqui, ó, vamos lá. Com relação à dinâmica do jogo, por regra, quantos toques são permitidos por quadra? Então, assim, falando já desde dupla e quarteto também, tá? Essas equipes aí, quantos toques elas podem trocar até que essa bola vá para outra quadra? No Sorvebol, em duplas e quartetos, a gente está excluindo a partida de simples, o jogador faz a recepção, o passe e a devolução, ou seja, são 3 toques por rally, no caso. 3 toques por rally por quadra. Se der 4 toques, já é marcado falta e ponto para o adversário. Professor, só para esclarecer um pouquinho, já na partida de simples, não. Você tem que pegar a bola, encaixar e devolver já, rapidamente. Por isso que a partida de simples ela é mais rápida e bem dinâmica. Sim, por isso que eu até comentei já de dupla e quarteto, porque eles têm essa diferença. Eles tentam trazer a herança, por exemplo, quando a gente bota 4 atletas, alguns acham que por ter 4 atletas pode-se dar 4 toques, né? E aí que a gente tenta justamente passar, não, olha só, o limite são os 3 toques. Mas vamos lá, uma pergunta muito comum também. O atleta fez uma recepção, usou um toque, no segundo toque ele quer devolver para outra quadra. Permitido? É permitido. No Sorvebol, o atleta que recebeu a bola, ele mesmo pode devolver direto ou já pode fazer 1-2. Ele não é obrigado a fazer os 3 passes. Ele pode receber e devolver direto, né? Que é o fator surpresa, ou pode devolver com 2 passes ou no terceiro também. Muito legal, professor. Então, dando sequência aqui, ó. Vamos lá. Com relação à complexidade do jogo, né? Eu vou ler ela toda aqui para você, porque aqui corta que a perguntinha tá grande. Dependendo da complexidade do domínio da bola ao cone, o jogador receptor pode ter dificuldades em efetivar essa recepção. Deste modo, quantos toques máximos são permitidos ao cone do jogador receptor, sem que seja considerada aí uma infração? Então, quantos toques ele tem ali para poder tentar fazer, que às vezes a gente não consegue, num primeiro momento, encaixar essa bola direto, né? Então, de que forma que a regra nos permite trabalhar nesse aspecto? Professor Rodrigo, quando o atleta receptor não tem tanta essa habilidade, até os mais habilidosos mesmo acontece. A bola, ela tem que fazer esse movimento aqui no máximo. 1, 2. Ela tem que tocar involuntariamente. Eu estou com o braço parado aqui, ela bate 1, 2. Agora, se o jogador já fizer um movimento assim, e caracteriza como terceiro toque, e já é marcado falta. Ou seja, a bola chegou aqui, ele pode fazer assim. Para recepcionar a bola, no máximo 2 kicks. Ah, bacana, professor. Então ele tem a possibilidade dos 2 toques, né?
Muito Isso. legal. Então, ainda falando um pouco sobre regras, né? E lembrando que são propostas aqui de perguntas para ensino fundamental, tá? Quantos pontos duram um set no Sorvebol? Olha que pergunta complexa, que se a gente analisar a diferença aí do terceiro set, né? Então, de forma aí objetiva, como é que você responderia essa pergunta dentro aí da perspectiva dos sets? O set de uma partida oficial, ele dura, são 21 pontos, né, 21 pontos cada set, excluindo o tie-break, que é 15 pontos. Então, os sets são de 21 pontos. Só que dentro da escola, como eu falei anteriormente, a gente busca reduzir essa pontuação, porque é muito tempo, né? Às vezes 21 pontos, dependendo da qualidade do jogo, ele dura mais tempo. Então, são 21 pontos. Sim, então, o tie-breakzinho, 15 pontos. Lembrando que tem que ter os 2 pontos de diferença, né? Para você abrir. Isso. Se fechar 20-20 ali, não vai fechar em 21, né? Vai até 22. Até 22 e até 2. Vai a 2, sempre vai a 2. Seja o Vai a set 2. como o tie-break. Sim. Então, o tie-break também, né? Fechou 14-14, ele não vai parar em 15, ele Não vai vai, 16. 16 e aí vai. Então, traz um pouco a herança do voleibol, né? Com relação a esse aspecto, porque acaba sendo uma modalidade em que a gente tem uma surpresa sempre com relação a tempo. E aí vai uma dica aí para professores também. A gente sempre fala que a gente trabalha o esporte da escola, né? Que a gente tem o esporte na escola e o esporte da escola. O esporte da escola é aquele adaptado para as dimensões da escola, para os materiais, para a regra, para o público que você tem. Você pode ter uma turma ali onde eles têm um atraso motor um pouco maior, e aí eu já fiz aulas no Sorvebol, por exemplo, que eu permitia um kick, né? A rede um pouco mais baixa, então deixava dar o primeiro kick no chão para ele conseguir fazer essa bolinha parar no cone, para fazer uma progressão. E aí depois a gente já tirava o primeiro kick, né? Então eles já sentiam mais segurança de fazer o domínio. E aí o que eu costumava fazer? Nesse momento que eu liberava essa bola de tocar no chão, se ele tocasse a bola no chão e efetuasse um ponto, eu fazia com que essa jogada tivesse valor de 1 ponto. Mas se ele, na recepção dessa bola, fizesse a recepção de primeira, eu dava 3 pontos. Então, olha que bacana. Então, ele se sentia ali, às vezes, confiante, e muitas das vezes no placar ele queria, né, fazer com que o placar ficasse um pouco maior, então eles instintivamente eles arriscavam fazer esse domínio de primeira. Então, de forma progressiva e uma atividade lúdica, eles acabavam que pegavam a confiança de fazer o domínio dessa bola de primeira, né, para a gente poder fazer essa adaptação. E o que você falou é muito interessante, porque na escola a gente procura adaptar o tempo de aula, né? A gente tem uma gincana esportiva que é feita todo ano. Esse ano, infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouquinho. A gente tem já no nosso calendário curricular uma competição de Sorvebol para o 8º ano, né? Que seria feita aí com as 2 turmas do 8º. E eu costumo fazer o seguinte, às vezes, delimito o tempo. Eu sei que a regra do Sorvebol, ela não preconiza tempo. Mas aí, por exemplo, às vezes você pega 40, 50 atletas ali, né? Que vai dar mais ou menos aí a quantidade de alunos nas 2 turmas. E aí, para que a gente possa fazer o jogo ter um pouco mais de agilidade, eu defino o tempo. Então, às vezes, eu coloco 10 minutos por partida, e ao final desses 10 minutos a gente vê a pontuação. A cada 5 minutinhos troco o lado, para que eles experimentem os 2 campos. Então, isso é muito bacana. Então, assim, você tem alguma dica que possa ser feito adaptações também, como essas que eu falei, para que você possa otimizar tempo? Esse daí é como... Você lembra daquela regrinha no futebol, golzinho, que era 10 minutos ou 2 gols? Sim, bacana. É mais ou menos isso, 10 minutos ou 10 pontos, 5 minutos ou 7 pontos, a gente faz mais ou menos assim. Em relação a um kick, né, como se fosse um ping-pong ou um tênis, isso é super interessante também, né, para poder incentivar a parte motora mesmo, porque muita gente vai ter dificuldade mesmo, até a rede embaça a visão, tem gente que não quer usar óculos durante a aula e aí embaça um pouco a visão. Então, até ele ter um fundamento básico, né, de Sorvebol, tá trabalhando a parte motora, a lateralidade, essa parte de um kick ela é interessante para a introdução do esporte, porque ninguém vai saber jogar de primeira. Raramente vai ter um atleta, um aluno que vai poder pegar a bola, recepcionar. Sempre tem na escola, mas a grande maioria... Professor, só uma coisa aqui, falando aqui. Durante testes de treinamento na faculdade, com estudante de educação física, eu sentia que eles tinham mais dificuldade que as próprias crianças de recepcionar a bola. Porque eles pegavam uma força excessiva na criança, geralmente assim, é mais flexível, e eles batiam na bola muito forte, assim, e acabei que eu fiz um teste, peguei uma turma de aluno da 5ª série, né, que no caso é o 6º ano hoje, coloquei para jogar com o pessoal do 2º e 3º período.
foi um baile em cima do pessoal do segundo e terceiro período, que os meninos deram. Com certeza. Não, eu vejo os vídeos, inclusive eu sugiro aí que as pessoas possam acessar as mídias sociais do Sorvebol, tá? O canal do YouTube do Sorvebol, e eu fiquei maravilhado com a habilidade nos circuitos mineiros, né, de Sorvebol. Então, o pessoal do primeiro segmento do ensino fundamental, com saltos sensacionais, coisa que eu não tenho habilidade para fazer. Se pegar essa galera realmente e colocar, ela vai dar banho no placar. Então, assim, o domínio com bolas altamente difíceis, muito complexas, sendo colocadas aí com muita força, eles conseguiam com os 2 kicks fazer esse domínio. E às vezes a gente aqui na praia, né, faz aquele joguinho para inglês ver, aquela coisinha de um pouco mais lento, com menos intensidade, até pegar o processo de adaptação. Mas é bacana você estar falando isso, porque a gente consegue ver que o Sorvebol ele tem desde um lado lúdico e recreativo, um lado que pode se utilizar aí como uma ferramenta, né, para desenvolvimento motor, desenvolvimento afetivo, emocional, e você também tem o lado aí do alto desempenho, né? Então você tem os ênfase em 2 lados aí. Isso é muito bacana, porque às vezes a galera olha e pensa assim, poxa, é um esporte só lúdico. Não, você tem um lado competitivo, você tem um lado aí de alta performance, que nas mídias aí do Sorvebol a gente consegue ver com bastante evidência, né? Isso é muito interessante também, porque tem muita gente, assim, durante essa pandemia que eu vi, assim, que estava usando Sorvebol nas aulas funcionais. A parte de fundamento do Sorvebol tem uma hora, assim, que ela é bem desgastante mesmo, assim. Ou seja, o cara quer suar, quer perder calorias, ele joga Sorvebol, porque a parte de lateralidade, você joga a bola para a esquerda, ele tem que ir lá buscar com a mão esquerda, joga a bola para a direita, tem que buscar com a mão direita, ele tem que fazer aquele circuitozinho. É um treinamento, assim, que é bem desgastante mesmo, mas vale a pena. Professor, outra coisa, ó, sugiro aí. Eu já usei também o Sorvebol com atletas de natação. Então a gente fez o uso de rede, né? Improvisamos uma rede na piscina, inclusive a gente tem redes aí, o próprio Zacarobol tem a rede flutuante dele, então a gente botou a rede do Zebol na piscina, botou uma cordinha com pezinho, e para treinar a flutuação. Então olha que bacana, levei para o fundo, tá? Então eles com cone, porque às vezes você pega o atleta, você leva ele para uma parte funda para treinar ali a flutuação, tá? É comum às vezes a gente vê quem faz prova militar, você chega com TAF lá, né? Às vezes tantos metros, tem as questões específicas do TAF. E a Marinha, uma vez, alunos que entraram também com a gente na natação, não só inclusiva, trabalhei com natação para pessoas sem deficiência também. E aí você tinha, às vezes, que colocar eles fazendo ali a flutuação durante um tempo. Então, assim, olha que divertido você já pegar e fazer a flutuação brincando, né? Então, você podendo aqui fazer uso. E, às vezes, eles se desligavam ali daquela coisa maçante do exercício e, quando via, eles estavam ali na diversão e até conseguiam bater recorde, né? O aluno, às vezes, conseguia ficar ali 8, 10, 12 minutos, quando via, estava 15, 20 minutos flutuando, porque estava com aspecto lúdico. Então, lembrando para a galera aí que o Sorvebol também pode ser um esporte de piscina, né? A gente pode adaptar ele em piscina também. Muito bom, professor Rodrigo. Manda um abraço para o seu aluno, o Thiago, né? É o Thiaguinho lá da Fundec. Manda um abraço para ele aí, que ele sempre lembra do Sorvebol, Thiago. A gente lembra de você aqui também, viu? O professor Rodrigo Rupert é um grande parceiro nosso e ele está sempre falando de você aí. Tem um exemplo aí para ele. Muito bom. Professor, vamos aproveitar então para falar um pouquinho do curso EAD aí, o curso à distância do Sorvebol. O que você orientaria aí o pessoal com relação ao curso, para que eles possam se capacitar também na modalidade? Sobre o curso, professor Rodrigo, o curso de Sorvebol EAD, ele é uma ferramenta, né, muito interessante, né, para quem quer levar o Sorvebol para as aulas de educação física e também quem tem interesse futuramente em se tornar um árbitro de Sorvebol. Porque o curso EAD, ele é pré-requisito para poder fazer a parte prática, né, futuramente, depois do curso EAD. Não adianta o cara querer fazer, vou fazer a parte prática, ele tem que fazer a parte teórica também, que é o EAD. E é um preço, assim, bem acessível, né, para os professores, né, ele tem um preço bem acessível. Muito bacana. Então, eles conseguem, inclusive, depois, eu vou na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar os contatos, tá, os respectivos contatos aí, tanto seu quanto das mídias sociais, para que o pessoal possa estar se qualificando, tá, com relação ao curso. E a gente vê que é um cursinho que tem poucas horas, né, de duração, ou seja, não demanda de um trabalho muito árduo. A gente consegue com informações claras, bem transmitidas, né,
ele consegue ter essa noção aí desse aspecto, além de, quem quiser também pesquisar aí nas mídias sociais, consegue ter acesso ao material, mas eu sugiro aí, realmente é um preço muito em conta, um preço muito popular, eu acho que foi uma pegada muito bacana, de valorização também do profissional, para que os profissionais possam ter acessibilidade a esse conteúdo, principalmente nesse momento, né, professor, que a gente vê, infelizmente, aí algumas escolas estão tendo redução de carga horária, redução de salário, e mesmo assim a gente consegue buscar fazer o diferencial, né, fazer algo que seja diferente para a profissão. Então, gente, fica atento aí e faça o curso do Sorvebol para que vocês possam se qualificar. Curso de árbitro, tem algum previsto já? Olha, curso de árbitro a gente está com lá para Fortaleza, previsto, mas vamos ver se a pandemia deixar, né? Porque está previsto para novembro. Aí o curso de árbitro funciona assim, com 40 alunos cada, né? A gente divide por 40 alunos, porque se colocar 50, 60 fica muito pesado. São 3 professores para 40 alunos. Aí tem previsto, a gente quer fazer um aí no Rio de Janeiro também. Ah, bacana, Aqui, pô, vai ser bacana receber vocês aqui. professor, podia falar dos... Não, pode falar. Pode falar, dou a palavra. Eu queria falar um pouquinho dos polos de Sorvebol. O polo de Sorvebol é um braço da Federação de Sorvebol e da Confederação. A gente está abrindo polos por todo o Brasil. O último polo que foi aberto agora foi o de Feira de Santana, que tem a professora Mari e a professora Luana. Estão dando um show lá em Feira de Santana. O Sorvebol está bem adiantado lá. Ela é a professora aí, a Mauricélia Almeida, é a professora Mari. O Sorvebol está muito bom lá em Feira de Santana, eles estão bombando, está tendo aula EAD, né, aula online, elas estão dando aula lá para as crianças, e a gente vai para cima lá na Bahia. Muito bacana, eu ia te perguntar justamente isso, o próximo tópico é referente às federações, né, aos polos de atuação do Sorvebol. Então, hoje, professor, o Sorvebol tem quantas federações aí vinculadas à Federação Nacional aí do Sorvebol? A gente está com 18. 18 federações, bacana. Então, vocês estão... aqui para a região sudeste, vocês têm alguma? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A do Rio de Janeiro, ela já está quase no ponto. Ela já existe no âmbito virtual. E a gente vai contar... E a gente está contando aí com você aí, Rupa, e o professor Marquinhos também, para nos ajudar. Então, legal, isso é bacana saber. Eu tenho uma curiosidade, professor, com relação à Federação Internacional, né? Eu vi no YouTube que vocês têm lá a Federação Internacional e tem vídeos, inclusive, de uma reportagem, né? O pessoal explicando a dinâmica. Conta um pouquinho como que o Sorvebol, como é que foi essa chegada aí de Minas para os Estados Unidos? Como é que foi essa chegada do Sorvebol lá? O Sorvebol, né, foi o ano de 2010. Em 2000 a gente teve uma reportagem na Record. Aí a Record Internacional chamou a atenção da mídia lá, né, o pessoal lá, americano e brasileiros também. Então teve um intercâmbio Brasil, Estados Unidos e Sorvebol, né, que foi lá na Flórida. Plantation, Fort Lauderdale, Miami, e o Sorvebol chegou lá. A gente lá a gente escreve Sorvebol e depois escreve Sorvebol com B-A-L-L lá também, mas é uma coisa só. Sorvebol chegou primeiramente em Miami, aí foi para Plantation, Fort Lauderdale e atravessou para o lado do Pacífico, né, que é a Califórnia lá. Hoje eles estão tendo Sorvebol lá. Está um pouco menos divulgado, né, mas a gente vai divulgar mais a parte de lá. Professor Rodrigo, também uma curiosidade. Esse ano, se não fosse a pandemia, a gente teria um torneio entre 10 escolas, né, da região da Carolina do Sul. Mas a pandemia, né, travou um pouquinho isso aí, mas está aberto ainda. Ano que vem eu creio que vai acontecer. Então você mantém contato com o pessoal que faz essa divulgação? Tem algum brasileiro lá, professor, que levanta essa bola ou está na mão de americanos mesmo, que a gente observa pelos vídeos aí que o trabalho tem sido muito bem feito? Tinha 2 brasileiros, né? Eles saíram, né? Eles voltaram para o Brasil e agora está na mão de americano mesmo, assim. Só que a gente vai ter que divulgar mais. Lá tem uma política diferente, né? Para você entrar com algum tipo de material, algum tipo de divulgação diferente. Lá tem uma política de lá diferente. Mas esse ano de 2021, que eu creio que a pandemia já vai acabar, eu acho que vai ser mais bem divulgado agora. Muito bom, isso é bacana. Saber do crescimento aí que não se restringe somente aqui ao Brasil, né? Primeiro, não se restringe a Minas. Então, a gente vê esse crescimento aí regional
ver a professora aí, ó, Vitória da Conquista, então falando aqui um pouquinho sobre como tem atingido outras regiões do Brasil e saber também que está sendo referência fora, né? Eu costumo dizer que eu tento traçar um projeto de aula, né? Na qual eu sempre apresento, num primeiro momento, aulas audiovisuais, então eu trago o Sorvebol com as regras, eu gosto bastante de pegar vídeos, né? Principalmente de representantes da modalidade, falando um pouquinho das regras, para que eles se familiarizem mais com o rostinho da pessoa. A gente coloca os vídeos do pessoal jogando, né? Então, eu pego vídeos aí do pessoal jogando Sorvebol e eles ficam maravilhados, assim, de ver, né? Você consegue notar um orgulho de ver um esporte brasileiro, né? Eles têm como esporte deles também, poxa, um esporte nosso que está sendo praticado aí por outras pessoas. Então, isso é bacana. Eu fico muito feliz e espero aí que o sucesso seja constante aí na questão também do Sorvebol. Professor, projeto para futuro, então. Então, você falou que para o ano que vem, né? Até final desse ano teria essa competição, mas para o ano que vem, você tem algum projeto em específico para o Sorvebol? O projeto em específico é a implantação dos polos, né? A gente quer colocar os polos nas cidades, nas capitais e também nas cidades assim, que tenha, em média, acima de 10 mil pessoas. Porque através dos polos, o polo simplesmente, pessoal, é um braço da federação. Quem tem um polo, ele vai ter o quê? É poder de federação. Vamos dar um exemplo, o polo de Duque de Caxias, um exemplo. O polo Duque de Caxias, ele vai ter poder de federação, ele vai comandar torneios regionais, ele vai comandar, ele vai poder acrescentar escolas, cadastrar escolas, atletas, emissão de documentos, e a gente tem uma estrutura virtual totalmente para isso. A gente tem uma estrutura onde o dirigente de polo ele não vai ter muita dor de cabeça em relação a isso. Eu queria convidar vocês, professores de educação física, que têm a visão empreendedora, a estar entrando em contato com a gente, que tiver interesse em abrir um polo na sua região, na sua cidade, um polo oficial do Sorvebol. A gente vai dar a estrutura virtual toda para vocês. Se tiver interesse mesmo em entrar com o Sorvebol de braço, a gente vai estar dando estrutura para vocês. Professor, aproveita então e fala sobre a questão da lei de incentivo ao esporte, né? Que você tem esse aspecto bacana também com empresas, para que o pessoal, se conhecer alguma empresa, possa também estar levando a proposta. Sobre a lei de incentivo ao esporte, o Sorvebol hoje tem 2 projetos aprovados, né? Via lei de incentivo ao esporte, que é a lei federal. E vocês que têm interesse e conhecem alguma empresa, vocês podem estar indicando o Sorvebol, né? Para poder fazer a captação de recursos via lei de incentivo e estar ajudando centenas de crianças e adolescentes que participam desses projetos. Professor Rodrigo, aqui em Belo Horizonte, essa pandemia ela travou um pouco, né, em relação aos nossos projetos esse semestre, né? Na realidade, o segundo semestre, eu não sei, só Deus sabe, né, se vai ter alguma vacina, mas eu creio que fica para o ano que vem mesmo, né, em relação a voltar projeto do Sorvebol. Sobre os campeonatos também, as escolas, eu acho que aqui em Belo Horizonte não volta aula presencial. Não sei se aí no Rio de Janeiro vai ter aula presencial, aqui eu acho que não volta. Aqui o prefeito aqui do município, ele deu uma declaração, né, falando para um retorno gradual, 4º, 5º ano, 8º e 9º, e algumas escolas, eu trabalho em 3 escolas particulares, né, então as escolas particulares estão aguardando aí o secretário do Estado se manifestar para o retorno, e é um tema que ele levanta discussões e opiniões, né, professor? Eu acho que eu sou a favor de voltar, porque o que a gente ama fazer é estar em quadra, o que a gente ama fazer é estar em sala, não só em quadra. Eu sou um professor que eu sempre tenho uma pegada de 80% prático, mas eu tenho aquele 20% de aula, né? Que eu componho aí tanto, como eu te falei, aulas audiovisuais, o bloco de conteúdo de educação física, então dentro lá de conhecimento de corpo humano, dou aula de anatomia, a gente tem os vídeos aí. Eu tenho, inclusive, uma série de vídeos de anatomia no meu canal, que eu falo como explicar anatomia aí, principalmente no ensino fundamental, então uma pegada com nomenclaturas mais simples, né? Exemplos que eles entendam. Então, acho importante, a minha vontade, obviamente, é retornar. Mas a gente fica sempre muito no receio, né, de retornar com segurança, retornar de forma que você não tenha tantas limitações, né, mas é aquilo, a gente faz respeitar a lei, respeitar as determinações, tanto governamentais, quanto das instituições às quais a gente trabalha, né, então a gente fica aí muito no aguardo e tentando fazer o melhor trabalho possível, né, mas você pode ter certeza que o nosso projeto, né, eu, como professor, dou aula para mais ou menos 600 alunos, e todos eles já conhecem o Sorvebol, nos projetos de inclusão, e também esse trabalho que eu faço de divulgação dos esportes,
que a gente possa fazer com que outros professores, né, se tornem aí divulgadores também, se tornem pessoas que vão estar falando e disseminando o esporte. Então, a ideia também é fazer esse crescimento aí dentro dessa matéria-prima sensacional que a gente tem, que somos os profissionais, né, os professores. Então, acho isso muito, muito bacana, professor. Para a gente fechar de uma forma legal, você falou sobre as competições, falou das federações, inclusive falou do vínculo, né, de atleta e federação. Então, hoje, se um atleta, por exemplo, ele quiser ter aí a sua carteirinha, ele quiser ser aí reconhecido, né, regimentado dentro da federação, o que esse atleta tem que fazer, professor? A gente tem uma estrutura, né, que é a plataforma da CBS, né? Ele pode estar entrando nessa estrutura e fazer a inclusão dele, fazer o cadastro de atleta, e nesse cadastro ele vai ter uma carteirinha lá, ele vai poder imprimir a carteirinha, colocar a foto que ele quiser, né? A foto 3x4 digital, ele pode estar fazendo isso mesmo, via CBS. Eu vou divulgar no seu canal aí, cbs.com.br. Professor, eu só queria falar só rapidamente. Em relação às aulas, em Vitória da Conquista, eu achei bacana que a professora Mari e a professora Luana estão trabalhando no sorbebol em casa, assim, online. Os alunos estão fazendo sorbebol adaptado, né? Garrafa PET, garrafa, com kit oficial. E eu acho bacana isso, estar trabalhando no âmbito virtual, né? As aulas remotas. Sim, a gente vê que o professor de educação está para nascer ser mais criativo que o professor de educação física, né? Eu não conheço. Então, assim, o professor de educação física ele já tem uma criatividade natural. E na pandemia a gente aflorou muito, porque além de ter que ter um repertório muito grande, eu vejo, eu fico maravilhado também, eu estou sempre pesquisando outros canais, né? E me inscrevo, então já sou inscrito em vários canais também de professores, inclusive quem tiver canal pode deixar na descrição aqui, que eu vou me inscrever em todos eles. E eu vejo professores, assim, que conseguem reinventar aquilo que já foi adaptado. Então, às vezes, modalidades que foram adaptadas e a pessoa consegue reinventar, dando aí uma nova cara. Isso é muito legal. Então, assim, eu também já tinha visto, já fiz um trabalho com garrafinha PET também, para que eles pudessem reproduzir, porque nesse momento a ideia justamente é essa, né? Às vezes ele não tem o material, mas você tem que mostrar, olha, tem como você trabalhar de uma outra forma, isso é muito bacana. Professor, eu vou deixar esses minutinhos finais para você dar os recadinhos aí que você tiver e a gente se despedir do pessoal. Então, sinta-se à vontade aí para falar aquilo que tiver no seu coração. Bom, primeiramente, professor, agradecer a você, né, pela oportunidade, né, dessa live aqui e agradecer a todos, né, que estão presentes aí assistindo. E quero dizer a vocês, professores, que tenham interesse em abrir um polo, né, procura a Federação Mineira, procura a Federação Internacional e a Confederação Brasileira via redes sociais. Entre sorbebol.oficial e procure a gente. A gente vai explicar como é que funciona, né, essa relação de polos, porque o sorbebol está crescendo e quero crescer junto com vocês. Eu quero agradecer também, né, os professores de polo, né, a professora Luana, a professora Mari. Eu quero agradecer também o Renison lá de Piauí. O sorbebol chegou no Piauí, viu? Renison do Piauí. O Roslavo, de Fortaleza. Deixa eu ver, agradecer também ao pessoal de São Vicente, né, que é o Rodrigo, o Will e o Rafael também, né, lá em São Vicente tem um polo de sorbebol, né, sorbebol na praia lá. Maria Lidiana, agradecer também, Solange Costa, e se eu for falar aqui vai ficar até amanhã falando agradecimento. A gratidão a todos vocês que estão apoiando o sorbebol, né, o professor Marcos Vinícius também, né, que é um grande apoiador do sorbebol, né, muito obrigado a vocês. E não esqueça, entre em contato com a gente e vamos falar sobre os polos. Professor, aquele abraço, satisfação muito grande ter recebido você aqui. Falar de esporte é algo que me encanta muito, pesquisar e estar propagando sempre sobre as modalidades. Espero que a gente tenha outras possibilidades aí de estar inclusive, reunindo essas pessoas, né? Quem sabe aí fazer uma live, convidando um pouquinho da galera que está de cada região aí para a gente poder discutir, para eles também expor a opinião deles aí com relação a como está sendo a inserção do esporte. Acho que ouvir outras pessoas é muito bacana também e acaba incentivando, né? Com que mais pessoas peguem esse aspecto aí, tanto inclusivo, quanto de inserção de algo novo, de algo que veio para ficar e que, de fato, deve lutar pelo seu local de destaque, não apenas como alternativo, tá? Então, vamos, a partir de hoje, tentar mudar um pouco essa nomenclatura aí, ou até ampliar, não só para alternativa. Eu costumo dizer que é uma modalidade. Lá na escola, os meus alunos já até sabem, quando eu trabalho, vou te dar um exemplo aqui do meu 6º ano. Meu 6º ano, A e B, eles sabem que agora, no 3º bimestre, a gente vai ter o sorbebol como esporte base ou bimestral, tá? E o esporte secundário vai ser o vôlei. Então, olha que legal.
eu vou ter aí no 6º ano o Sorvebol sendo aí o esporte que vai ter um grande destaque. A gente tira 3 a 4 aulas, aula que eu vou falar muito sobre regras, aula que eu vou explicar questão de dinâmica, vai ter uma aulinha para que eles façam pesquisa, né? Às vezes um trabalhinho em caderno, desenho, isso é muito bacana para trabalhar a criatividade também. Normalmente eu pego os esportes e falo, ó, eu quero que você desenhe aí, faça um desenho que te traga à mente aquilo que traz a lembrança aí desse esporte. Então a gente pega desenhos sensacionais. E o voleibol, por exemplo, secundário. Então, para você ver que não há essa questão da hierarquia, né? Eu trabalho todos os esportes ali de forma harmoniosa. Eu amo o quarteto mágico, sabe? Futebol, próprio handebol, basquete, vôlei, todos os 4 grandes esportes aí que estão aí muito presentes aí culturalmente na educação física, são esportes sensacionais. Mas a gente tem que entender que deve haver espaço para todos, tá? Professor, aquele abraço e oportunidades não faltarão para a gente concluir e dar sequência aqui no projeto, tá bom? Muito obrigado. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchau.